Terceira carta à Igreja de Pérgamo. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Hoje mais uma mensagem abençoadíssima para a nossa vida, onde nós, através do Espírito Santo de Deus, Ele trará para nós a grande revelação desta carta para a nossa atualidade. Uma revelação espiritual para que nós possamos receber a vitória daquilo que Jesus quer falar conosco hoje, o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo nas igrejas. E qual é a sua igreja? A sua igreja é a verdadeira igreja de Deus? É a verdadeira igreja de Cristo? Então é isso que nós temos que entender, o que está acontecendo na atualidade, no nosso mundo. E Cristo, amados, rejeitará toda congregação ou igreja que não se arrepender de sua falta de amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Esta ordenança que a palavra aqui vai nos mostrar está se referindo às igrejas cristãs, as igrejas de Deus. E é isso que você tem que começar, amados, a entender. Os finais dos tempos estão chegando e Jesus Cristo deixou um capítulo e versículo muito importante para nós. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém chegará a Deus se não for através de Jesus. Então nós temos que ir até Jesus. Ele deixou claro: aquele que não vem a mim não chegará ao Pai. E, amados, a igreja em Pérgamo se encontrava numa situação muito difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam a idolatria e deram honra aos governantes romanos. Então, amados, havia muitas igrejas seguindo falsos deuses, seguindo demônios. Os falsos deuses são demônios que não pertencem a Deus. Então nós temos que buscar o caminho certo, que é Jesus Cristo. Como lá em João capítulo 14, versículo 6 diz, nós temos que entrar nesse caminho verdadeiro. E naquela época, amados, como hoje também, há muitas falsas igrejas. Você tem que tomar cuidado quando falar assim para você: vamos na minha igreja? Mas espera aí. Qual é a sua igreja? Qual é o segmento da sua igreja? A sua igreja ama a um Deus soberano, único, espiritual? É o Deus que fez o céu, a terra e o universo? É o Deus que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para vir ao mundo, para morrer na cruz do Calvário por mim e por vocês? A sua igreja é aquela onde Jesus Cristo derramou o seu sangue, nos comprou, nos resgatou da mão do diabo, venceu a morte através do seu sangue, através da sua vida, para nos resgatar, para nos dar uma vida eterna. Nós temos que perguntar, porque a pessoa pode chegar para mim e para você: vamos fazer uma visita na minha igreja? E nós temos que saber qual é a igreja que você está indo. Qual é o segmento daquela igreja? E é o que acontecia, amados, aqui, lá em Pérgamo. Toda a vizinhança, todas as outras igrejas, elas eram adoradores.
idolatrava falsos deuses, idolatrava demônios, idolatrava os governantes romanos. Eles queriam, como já foi falado aqui nas cartas passadas, que eles queriam que adorassem César, chamar de César, que era o senhor deles. Então, amados, você vê o que estava acontecendo naquela época. Mas os cristãos de Pérgamo, preste atenção, não abandonaram a verdade do Senhor. Os cristãos que estavam na igreja de Deus, na igreja cristã de Jesus Cristo, eles, amados, não abandonaram a verdade do Senhor, o seu único e verdadeiro soberano. Mas o que estava acontecendo? Tanta influência negativa, tanta influência ruim ao redor, tanta influência de falsas doutrinas, teve um impacto negativo na igreja de Pérgamo. Então, amados, começou a poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os cristãos a praticarem idolatria e mundanismo. Porque aí começava, e é o que acontece hoje, você tem que entender. As pessoas começam a ser influenciadas por um caminho errado. Vamos dar um exemplo. Olha, nossa, o meu vizinho lá, ele é tão próspero. Nossa, o meu vizinho, ele tem carro zero, ele viaja sempre. Ele tá sempre, é uma pessoa bem-sucedida. Aí já, mas ele frequenta qual é a igreja dele? Ele vai na igreja? Ele vai. Qual é a igreja dele? Eu quero ir, me leva. Aí a pessoa fala um nome de uma igreja, você nem sabe qual é o segmento verdadeiro daquela igreja. Se aquela igreja está te levando a verdadeira palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. E as pessoas acabam acontecendo o quê? Sendo incentivadas a praticarem outra idolatria. Aí a pessoa chega numa outra determinada igreja que não é a igreja de Deus, e lá eles dão outros ensinamentos, ensinam outros caminhos a seguir, que é o caminho da perdição, que é o caminho do erro, que é o caminho do engano, que é o caminho de quem? Do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, o pai do engano, aquele que quer levar a humanidade para viver com ele eternamente lá no inferno, queimando no lago do enxofre do inferno, meu irmão, minha irmã. Ou melhor, né? O inferno vai ser lançado no lago do enxofre. Então, é o que acontece hoje. Se aquela igreja só tem gente com carro zero, aquela igreja tá cheia, aquela igreja lá, as pessoas são prósperas. Naquela igreja lá, eu posso fazer aquilo que Deus está falando que eu não posso fazer. Mas aquela igreja está falando que o Deus dele, porque não é o nosso Deus, porque nós temos o nosso mandamento, nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Por isso que eu e você temos as Escrituras, temos a Bíblia Sagrada para acompanharmos, para seguirmos. E aqui, amado, Jesus, vendo esse erro, envia carta a Pérgamo também, para que haja o arrependimento. Jesus chama a igreja de Pérgamo ao arrependimento, para evitar o castigo divino, a correção, ou o castigo divino de morar no inferno, de morar no lago do enxofre eternamente. Jesus, ele chama, e ele fala, ainda nós nem fizemos a leitura ainda aqui, amados, dos versículos da carta à igreja de Pérgamo. Mas você começa a entender e ver o grande problema que acontece hoje também entre nós.
como estava o Espírito Santo falando com vocês, hoje há várias igrejas, há vários segmentos, há várias doutrinas que oferecem, meu irmão, minha irmã, coisas maravilhosas, que falam, não, você pode fazer isso aqui sim, ninguém te proíbe, ninguém vai proibir você, pode fazer, está liberado. Então aí que nós chamamos a liberação daquilo que é contra a palavra de Deus, a idolatria. Você está adorando coisas do mundo aonde Deus não te permite que você faça, que é contra a palavra dele, é contra o seguimento dele. A idolatria, um mundanismo, coisas do mundo, amados. E nós temos que entender que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte é uma morte eterna. E Jesus, ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Olha o que a palavra fala, e é muito importante, nós sempre estamos ouvindo isso, o que a palavra fala lá em João, capítulo 3, no versículo 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê, no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E quando nós não cremos em Jesus Cristo, quando nós não aceitamos ele como nosso único, exclusivo Salvador, nós não cremos na palavra de Deus, nós não cremos nos mandamentos do Senhor, nós não cremos na salvação eterna. Por isso que Jesus, ele deixou claro que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então, amados, comece a entender o que está acontecendo hoje ao nosso mundo, ao nosso redor, um engano. Nós estamos nos finais do tempo, nós estamos realmente em Apocalipse, mas Apocalipse já do meio para o final, já para terminar, amados. Jesus já está voltando, mas ainda ele deixou as cartas, para nós, para nos alertar, porque Jesus, tudo que Jesus fez, a palavra diz, amados, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então o que Jesus escreveu ontem é para hoje também, e sempre para amanhã também. O que Jesus deixou as cartas, enviou as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, essas igrejas também se referem-se hoje para nós. Não é diferente o que está acontecendo. Está tendo muita confusão, amados. As pessoas não estão buscando a Deus, as pessoas estão buscando bens materiais, as pessoas estão buscando as coisas para elevar o seu eu, o seu ego, estão buscando coisas, amados, que não está agradando a Deus de maneira alguma. Por isso que a própria palavra do Senhor inicia assim, você vai ter um entendimento agora maravilhoso. Segundo Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 12, fala assim: e ao anjo da igreja de Pérgamo, que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha só, Jesus aqui já está falando, olha, eu estou com a espada já embainhada para fazer a correção. A espada representa a autoridade e o poder para julgar e castigar. Olha o que já está falando, Jesus já disse, olha, eu não estou gostando disso que está acontecendo. Está tendo uma permissão, o anjo da igreja estava permitindo que as coisas erradas entrassem dentro da igreja. Ele estava aceitando as coisas erradas, mesmo tendo aqueles cristãos, que não abandonaram a verdade do Senhor de maneira alguma, ficaram firmes com Jesus Cristo, o soberano, mas o anjo da igreja estava permitindo que as influências
das falsas doutrinas, as mentiras, entrasse na vida dos membros, de alguns membros, e ali, né, não estava se importando. Eu estou indo em outra igreja, eu estou indo em outro lugar, vai ter uma festa, né, uma festa que, vamos dizer assim, né, uma festa pesada, uma festa que você sabe que Deus não vai estar lá, que Jesus não vai estar, que você fala, essa festa é do diabo mesmo, né? As pessoas, eu estou indo lá, né? Então, Jesus, ele veio, falou, vamos corrigir isso daí, não vamos perder as ovelhas, não vamos perder essas vidas para o diabo de maneira alguma. Então, Jesus, ele já chega e ele já coloca claro aqui, isto... Diz aquele, né, Jesus, né, que, né, a interpretação, que tem a espada aguda de 2 fios. Vamos fazer aqui a leitura para você entender mesmo, meu irmão, minha irmã, né, como Deus, ele vai bradar na nossa vida, vai bradar na vida do seu povo. Jesus não vai deixar um negócio quieto, não. Jesus, ele vai vir para corrigir mesmo aqueles que não querem. Olha referente a esse versículo, olha o que fala lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 12 e 13. Fala assim, vamos lá. Porque a palavra de Deus, preste atenção, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das suas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós não podemos esconder nada de Deus, nada de Jesus, porque a sua própria palavra, a palavra de Deus é viva, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela é eficaz e ela penetra como uma, né? Ela é penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Ela já vai dos 2 lados, corta dos 2 lados, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos. O que você está pensando, Deus está sabendo agora. Tudo que as pessoas estão imaginando que Jesus não está vendo, ouvindo, e o que nós estamos sentindo, Jesus sabe qual é a nossa intenção do nosso coração, se é de amar Ele realmente, se é de amar o mundo, se é de seguir a sua palavra verdadeiramente, amados. Por isso que muitas pessoas, quando ouvem uma verdadeira palavra de Deus, e muitos se ofendem, muitos falam, me atacou, me feriu. É a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não vem para te matar, ela vem para te salvar. A palavra de Deus, ela vem para te salvar, meu irmão, minha irmã. Ela vem para te libertar, você que está num mau caminho, você que está seguindo um caminho errado, você que está, eu estou indo na igreja. Mas vem cá, essa igreja está trazendo coisas boas para a tua vida? Se você tem sentido que a palavra de Deus tem falado realmente com você? Porque tem uma brincadeira entre os crentes, os cristãos, que é assim, amados. Se numa vida de um cristão, de um crente, tá tudo bem, não está acontecendo nada, fica esperto aí, hein? Porque o diabo, ele vem para cima do cristão, ele vem para cima do crente. Ele vem para cima daquele que ama a Deus, que ama Jesus, que ama a sua palavra. Ele vem para cima para querer fazer retaliação, mas Deus nos protege, Jesus nos guarda. E se na tua vida não está acontecendo nada, fica bem esperto aí, hein? Fica bem atento, porque a própria palavra fala, Jesus já deixou claro, aquele que me segue será perseguido. Então não dá para mudar essa história aí, não. Não dá para mudar essa conversa. Cuidado, hein?
Cuidado, porque se você estiver em uma igreja que lá está pregando coisa do diabo, está pregando coisas erradas para você, entendeu? O diabo tira o pé do acelerador. Ele não acelera, não. Ele fala, deixa esse daí está fazendo o que eu quero. Não mexe com ele, não. O diabo, ele quer vir para cima daquele que está seguindo a palavra de Deus, mas só que ele é um derrotado. A palavra fala que o diabo não pode tocar na nossa vida. O diabo não tem o poder de tocar em nós de maneira alguma, meu irmão, minha irmã. Entenda isso. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês, amados. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada, é a nossa defesa. Quando você fala a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, o diabo bate em retirada, o inferno treme. Por isso que nós, quando oramos, você tem que proclamar a palavra do Senhor. Orar mesmo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, meu Deus e meu Pai. A tua vara, o teu cajado me consolam. Você tem que declarar da onde virá o meu socorro vem lá do alto do céu. O meu socorro virá daquele que fez o céu e a terra. Aquele que me guarda não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Olha a palavra do Senhor, do começo de Gênesis a Apocalipse, meu irmão, minha irmã. É palavra de vitória, é palavra que Deus está nos protegendo, está nos guardando. Mas tem luta sim, tem peleja. Mas a vitória é em nome de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então fique bem atento. Jesus já vem, meu irmão, minha irmã, com a espada na mão, com a espada na boca. A palavra, ela é clara. A espada aguda de 2 fios. E olha aqui que fala no versículo 13. Eu sei as tuas obras. Jesus fala, eu sei o que você está fazendo e onde habitas. Que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja de Pérgamo estava num centro, meu irmão, minha irmã, num centro de Satanás. Estava lá, meu irmão, minha irmã. As igrejas em volta pertenciam tudo a Satanás. Era o centro, o trono de Satanás estava ali, ao redor do trono, da igreja de Pérgamo. E a própria palavra fala, Jesus ele deixa claro aqui, não negaste a minha fé. Então, né, os membros da igreja estavam fiéis, ainda nos dias de hoje, né? Ainda nos dias de Antipas, que foi morto por ser fiel ao Senhor. Você está vendo? Está entendendo? Como se nada está acontecendo com você. Eu vou na igreja, mas nada está acontecendo, nenhuma luta, nenhuma pelejinha, né? Você não precisa clamar nada a Deus. Deus é de vitória, Deus quer o nosso melhor, Deus quer o nosso excelente. Deus vai nos dar o melhor, sempre nos dá o melhor. Deus sempre nos dá o excelente. Mas nós temos que entender que a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta, por isso que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus. E a palavra de Deus, a nossa espada, tem que estar na nossa boca, meu irmão, minha irmã. Então você vê que realmente, né, a vizinhança de Pérgamo era do diabo, estava ali. Mas Deus estava guardando a igreja de Pérgamo. Deus estava
ali agora orientando. Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. Por isso que essa carta chega agora até mim, até você, para sabermos que realmente há o perigo de congregarmos em lugares errados. Há perigo se você estiver na igreja certa, na igreja cristã, e eu respondo pelo meu ministério que Deus colocou em minhas mãos, na igreja da Aliança com Deus, que pregamos a verdadeira palavra do Senhor, ali corretamente, inspirada, trazida pelo Espírito Santo de Deus. Se você está na igreja certa, Deus está falando, amados, que você não pode se contaminar e você tem que ouvir a palavra de correção, você tem que ouvir a palavra, meu irmão, minha irmã, que Deus quer trazer para te corrigir, para que você possa voltar, você ter o arrependimento e ver, falar, puxa vida, eu estou numa igreja boa, eu estou numa igreja certa, correta, e eu estou saindo fora dessa igreja. Por que eu estou saindo fora dessa igreja? Porque essa igreja, a família, o corpo dessa igreja, os membros dessa igreja, os líderes da igreja me tratam bem, me tratam com amor, me tratam com carinho, me ajudam, me orientam ao caminho certo, me orientam ao caminho da salvação, da vida eterna, me orientam para que eu siga a palavra de Deus, para que Deus venha me abençoar em nome de Jesus Cristo, para que eu e a minha família todos aceitemos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, da nossa vida eterna. Por que eu vou sair dessa igreja? Por que eu estou saindo? O seu está falando mais alto, o seu eu está querendo, o diabo está querendo tirar, enganar você com falsas mentiras. Você tem que olhar para a verdade. Olha, na igreja que eu estou, Jesus tem curado, Jesus tem libertado, Jesus tem salvado, Jesus tem feito sinais, prodígios e maravilhas. Eu estou falando isso porque é algo que acontece no nosso ministério, na Igreja da Aliança com Deus. E se você chega e você fala assim, eu vou sair do ministério, eu não gostei da palavra que foi falada, me agrediu, o pastor me atacou, o evangelista me atacou, o bispo me atacou, outra pessoa me atacou com a palavra. Não, meu irmão, minha irmã, você tem que crer que o Espírito Santo é Ele que está falando, é o Espírito Santo que está falando com você, que quer te salvar, é Jesus Cristo, que quer que você venha ao arrependimento, que você venha falar, Senhor, me perdoa daquilo que eu fiz errado, e eu sou feliz aonde o Senhor tem me colocado, na igreja que eu estou, para seguir a verdade, para seguir o teu caminho da salvação. E para que Jesus, amados, não venha com a sua espada de autoridade e poder julgar você, castigar você de maneira alguma. Jesus, ele veio para salvar o mundo, não para condená-lo. Mas, amados, no final, Jesus ele vai julgar a humanidade. É o dia do juízo final. E quando uma pessoa for julgada, ela vai acabar sendo castigada, porque não seguiu o que Jesus estava falando. E aos salvos não caberá julgamento, aos salvos não caberá castigo, aqueles que ficaram com Jesus até o final. Olha o que a palavra fala no versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão ensinava as pessoas a seguir o mundanismo, as coisas imorais do mundo, as coisas que não agradam a Deus. Ensinava as pessoas a seguirem o caminho errado. O caminho do vício, o caminho das drogas, do adultério, da prostituição, da fornicação, entre outras. São muitas coisas, amados, que nós nem imaginamos, pedofilia. Então há milhões, lá sei eu, amados, centenas de coisas, milhões de coisas que o diabo pode ensinar errado. Então,
alguns, lá o seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha o que a palavra está falando. Está aqui no versículo 14, Apocalipse 2, versículo 14. E nós temos que entender, amados, que nós estamos lidando com algo muito importante, a salvação da nossa alma, do nosso espírito. E eu, nesse momento, como um servo de Deus, estou aqui apenas transmitindo o que o Espírito Santo quer falar às igrejas de agora. As cartas eram direcionadas aos anjos da igreja justamente para que o anjo da igreja retransmitisse aquilo para as pessoas. Jesus te ama. Jesus quer a sua felicidade. Jesus não quer que você seja enganada de maneira alguma, meu irmão, minha irmã. Aqui no versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Os nicolaítas eram aqueles que também seguiam a Balaão, faziam confusões dentro da igreja. Os nicolaítas, amados, eles atormentavam as pessoas dentro da igreja também. Sabe aquele lá que fica fazendo confusão, fofoca, tormento, rebelião contra a igreja? Rebelião contra os líderes da igreja? Rebelião contra os irmãos da igreja? Esses são os nicolaítas também, que Jesus fala aqui, que não gosta deles. E que fala que eu o aborreço, eu vou aborrecer eles também, eu vou, infelizmente, castigá-los. Então, amados, olha o que a palavra está falando aqui. Jesus, ele vem para salvar a sua igreja, abençoar a sua igreja. A igreja foi feita para o pecador, mas para o pecador que ama a Deus acima de tudo, ama Jesus como seu único, exclusivo Salvador. Todos nós somos pecadores e ganhamos aí, mais uma brincadeira, esse presente de Adão. Enquanto Jesus não entregar a sua igreja, ou melhor, enquanto Jesus não voltar e não arrebatar a sua igreja, nos arrebatar e nos der um corpo glorificado, ainda o pecado vai vir atentar a nossa vida, a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Ele vai tentar atentar, mas somente com Jesus Cristo, o segundo Adão, é que venceu, o pecado. E aí, amados, o pecado não tem o poder sobre a nossa vida, mas infelizmente cometemos pecado. Mas Jesus, todos os dias que cometemos pecado, Jesus vai lá e crava os nossos pecados naquela cruz, naquele madeiro. Amanhã, depois, daqui 1 ano, 10 anos, não sei quantos anos, meu irmão, 20, 30, 50, 100 anos, até Jesus voltar, nós estaremos pecando e Jesus estará pregando os nossos pecados no madeiro. Mas não podemos, de maneira alguma, vivemos na roda dos escarnecedores, pecando, amados. Erra hoje e amanhã você continua no mesmo pecado. Jesus não quer isso. Jesus quer que você, meu irmão, minha irmã, vá e não peques mais, conforme ele falou algumas vezes na Bíblia. Vá e não peques mais. Eu te perdoei do seu pecado. Jesus está falando, eu te perdoo do seu pecado hoje, mais um dia, mas vai e não peques mais. Eu tenho uma frase que Deus colocou para mim e eu digo: eu sou pecador, mas não vivo no pecado. Nós não podemos viver no pecado, amados, de maneira alguma. No versículo 16, arrepende-te, pois quando não, em breve virei. A ti, contra eles, batalharei, com a espada da minha boca. Olha o que Jesus está falando, arrepende-te. Vamos nos arrepender de tudo aquilo que estamos fazendo de errado, de todos os maus segmentos, maus conselhos, falsas doutrinas estamos seguindo.
Vamos nos arrepender e seguir somente a Deus, a Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, né? Que Jesus está falando, arrepende-te, pois, quando não. Em breve virei. Olha, ele está voltando. A ti, em breve virei para ti. E contra eles, os nossos inimigos, né? Aqueles que são de Balaão, aqueles que são nicolaítas, aqueles que são do diabo, né? O Senhor virá combatê-los, amados, batalhar com a espada da sua boca para nos dar vitória. Quem tem ouvido, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que coisa maravilhosa, amados, que Deus está falando para mim e para vocês. Olha o que Deus fala, Jesus fala lá em João capítulo 6, no versículo 44. Ninguém pode vir a mim, senão seu Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 48, Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é o verdadeiro pão da vida, amados, para nos abençoar, para nos ajudar a termos uma vida eterna. Preste atenção. Jesus, ele quer nos dar uma vida eterna, para mim e para vocês. E é esse entendimento que eu e você temos que conseguir, amados, cada vez mais compreender. Olha o que a palavra fala, para nós encerrarmos esse podcast maravilhoso. A pedra branca, tem uma pedra branca, escrito o nosso nome. Essa pedra branca, meu irmão, minha irmã, é o convite para a gente morar lá no céu. E tem um nome lá, que eu e você, só eu e você conhece o meu nome, o seu nome que está escrito lá naquela pedra. Que está escrito lá, meu irmão, minha irmã. Está lá uma pedra escrita, uma pedra branca, né? Conforme a palavra está falando aqui, para mim e para vocês, o qual conhece não aquele o que recebe. Vou ler de novo aqui. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você vai receber uma pedra branca. Tem um nome lá, meu irmão, minha irmã, que não é esse nome meu e seu. É um nome que eu e você já temos marcado lá no céu. E essa pedra branca é um convite para nós irmos morar no céu. É um convite para nós ficarmos com Jesus eternamente. É um convite para nós ficarmos morando com Ele eternamente no céu. Olha aqui, ó, que fala aqui em Apocalipse 19, no versículo 6 ao 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve bem, aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia, amados. Nós somos chamados para essa ceia. Mas para isso, amados, nós temos que ficar firmes com Jesus até o final. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas, para que nós possamos receber essa pedra branca, esse convite de entrada, para podermos morar lá no céu com o Senhor. Então você, meu irmão, minha irmã, que ouviu essa mensagem, receba a grande vitória, e que você possa também agora, nesse instante, preste atenção, aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Repita comigo essas palavras. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo
Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, amados. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus, e que você possa repassar à frente esse podcast e todos os outros que nós temos, para que muitas vidas sejam salvas, muitas almas, muitos espíritos sejam salvos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos sigam também, se inscrevam em nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus, deixe seu like, toque no sininho, para que todas as vezes que nós estivermos pregando uma mensagem, você seja avisado. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.